João, capítulo 8, aí mesmo onde você está, do jeito que você está, sentado, bem acomodado. João, capítulo 8. Durante esses dias, eu andei estudando, andei procurando coisas, e algo me incomodava, uma palavra me incomodava, e eu ia para um lado, ia para outro, mas uma palavra sempre me incomodava. E eu andei conversando com a Adriana, e a gente conversa bastante sobre algumas coisas, ainda mais a pessoa que está no seminário gosta de filosofar e eu cobrar bastante coisa nas mentes. E aí falamos sobre uma coisa muito interessante chamada liberdade. Eu queria que você acompanhasse comigo em João capítulo 8, no versículo 31 e 32. Diz assim, olha: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Alguém já escutou esse versículo? Acho que todos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Amém. Se eu começar a falar um versículo aqui, nós gravamos vários versículos, eu acredito que esse versículo que nós lemos agora é um que nós aprendemos, ou já escutamos, ou já falamos desde criança. Existe um versículo que talvez se eu falar, todos vão saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A necessidade, o ponto principal, o âmago de ter a vida eterna, é necessário crer. É necessário que creia. E nós lemos, se você for ler o capítulo 8, você vai ver que Jesus ele estava ensinando, ele estava falando com as pessoas. E aí ele falava como sempre, ele pregava, ele falava das coisas da vida, ele falava de vida. E em um certo momento, durante a pregação dele, durante o que ele falava, o escritor diz assim, Jesus dizia, ou melhor, no versículo 30 diz assim, dizendo ele estas coisas, que era o que ele pregava, muitos crerão nele. Existiam pessoas que estavam escutando Jesus, existiam pessoas que precisavam escutar e que até então não criam em Jesus como Filho de Deus, como o enviado, o Messias. E para que eu seja salvo, é necessário que eu creia que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, enviado pelo Senhor, aquele prometido. E aqueles homens estavam escutando Jesus, e em certo momento, diz o escritor no versículo 30, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Não todos, porém muitos. Em nenhum momento nós vemos que todos os que estavam escutando tinham crido em Jesus. Porém, muitos creram. E aí ele continua dizendo assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. O que ele disse para as pessoas que criam nele? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis, primeiro, aos que creram. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. E aí, depois disso, depois de seus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso quer dizer, sabe o que, meu querido? Que Jesus estava falando para os salvos. Salvos que não eram libertos. Como pode uma pessoa ser salva, levantou a mão, glória a Deus, aleluia, aceita a Jesus, e não é liberto? Mas eu creio, eu sempre criei, e foi o que eu sempre aprendi desde criança,
que quando eu levantasse minha mão e dissesse, Jesus entra na minha vida, e eu cresce em Jesus, naquele momento eu seria liberto de tudo. Eu mudo o meu rumo, eu mudo o meu caminho. Eu levanto a minha mão e aceito a Jesus e eu mudo para onde eu estou indo. Eu estava predestinado ao inferno. Porém, agora não estou mais, mudei o rumo, estou agora indo para o céu com o Senhor. Porém, o que somos hoje, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, aquilo que vem de nós, é reflexo de tudo que nós passamos durante a nossa vida. Somos hoje, devido às pessoas que nós conhecemos e aquilo que nós passamos durante a nossa vida. Pegamos um pouquinho daqui, um pouquinho dali, formamos alguém e somos esse alguém. Somos aquilo que pensamos ser. Agimos de modo com que nós pensamos. Você faz alguma coisa porque você acredita que aquela coisa é o certo. Ninguém age no seu cotidiano de um modo diferente do que crê. Algumas vezes acaba saindo daquilo que acredita, mas ninguém age diferente daquilo que crê. Eu sei que é errado roubar. Não roubo. Por quê? Porque eu creio, eu acredito, eu tenho os meus princípios, porque é errado roubar. Eu ajo como um cristão. Por quê? Porque eu tenho princípios cristãos. Existem pessoas que fazem coisas que às vezes nós não entendemos porque elas acreditam que aquilo é o certo. E aí, somos hoje aquilo que nós fomos construindo durante a nossa vida. Nossos pais nos ensinaram, nós fomos para a escola e aprendemos algumas coisas. Você já aprendeu, você já ouviu alguma vez, ou talvez seus pais já te falaram, você vai aprender com a vida. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu? Você vai aprender, se não aprender por bem, vai aprender por mal, vai aprender com a vida. Hoje, inclusive, para minha felicidade, para minha felicidade, hoje meus pais vieram do Espírito Santo e estão ali, ó, aqueles dois bonitos ali, lindos ali, ó, meu pai ali e minha mãe ali, olha, lindos ali, ó. Vieram lá do Espírito Santo, chegaram ontem e aí, para nossa surpresa, e hoje estão aqui. Minha mãe e meu pai já me falaram isso. Se não aprender por mal, a vida vai acabar, por bem, a vida vai acabar te ensinando. E nós formamos uma pessoa que nós somos devido a coisas que passamos. E aí muitos acreditam que quando levantar a mão e dar glória a Deus, aleluia, aceitei a Jesus, agora mudei totalmente, não sou mais aquela pessoa, e realmente, nova criatura eu sou. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Porém, a pessoa que existe aqui, a pessoa que foi formada até aquele dia, precisa ser liberta de algumas coisas, que não é de uma hora para outra. Algumas coisas mudam com o tempo. E se eu não quiser mudar, não quiser ser livre de algumas coisas que eu sou e que quero largar, essas coisas vão me perseguir durante toda a minha vida, até eu morrer e encontrar com o Senhor. Eu vou encontrar com Jesus, mas aquela pessoa vai viver ainda presa em algumas coisas do seu passado. Talvez você já tenha dito, eu não queria ser de tal modo. Ou talvez você já tenha dito para outra pessoa, você é muito bonzinho, eu queria ser assim, não consigo. Ou então, eu gostaria de ser de tal outro modo. Poxa, que bênção que é a Simone. Poxa, eu queria ter aquele jeito da Simone. Poxa, que legal. Mas eu não consigo. É o meu jeito, eu nasci assim, nada me muda. E você tenta lutar contra isso e talvez já tenha tentado várias vezes, mas não tenha conseguido. Existe uma escritora, Joyce Meyer, que escreveu uma história de que existia o João e existia a Maria, fictícios,
casados, e um dia, Maria, ela não conseguia ser do jeito que ela queria ser no seu casamento. Aquilo fazia com que vivessem brigando, vivessem discutindo. Tinha muita luta dentro de casa. E ela queria ser de um modo diferente, mas ela não conseguia e ela não sabia por quê. E aí, um dia Maria aceitou a Jesus e achou que as coisas iam mudar. Os anos passaram. No início, tudo glória a Deus, aleluia, bênção pura, Jesus, terra, aleluia, e o tempo passou. As coisas não mudaram na vida de Maria, ela queria que mudasse. 5 anos, 10 anos se passaram. Ela pedia oração dentro da igreja: irmãos, eu preciso quebrar isso dentro de mim, eu sou muito orgulhosa, mas eu quero quebrar isso dentro de mim, não consigo. Eu quero respeitar o meu marido, não consigo. Por sua vez, João era, dentro de casa, uma pessoa fraca. E não conseguia se impor dentro da sua casa. Porque das vezes que ele tentava se impor, existia uma discussão tão grande, que todas as vezes que ele tentava falar alguma coisa, ele perdia. Porque Maria quase partia para a ignorância. E aí, o tempo passou. Maria tentava lutar contra isso e não conseguia. E um dia, Joyce Meyer, contando no seu livro, ela cita esse versículo. E ela fala assim: Maria tinha uma história de vida. Quando Maria era criança, ela, dentro da sua casa, o seu pai batia na sua mãe, o seu pai não respeitava sua mãe, traía, batia em seus filhos, não respeitava ninguém. E Maria começou a crescer naquele lar. Quando ela ficou adolescente e ela viu que nada mudava, ela falava: isso não vai acontecer comigo. Eu não vou deixar que isso aconteça comigo. Homem nenhum vai fazer isso comigo. E o tempo passou. E um dia ela se casou com João. E ela aceitou a Jesus. Só que ela não lembrava da promessa dela, mas dentro dela estava martelado, estava preso. Ela estava presa a um passado que já não era mais realidade na vida dela. Só que ela não conseguia largar aquilo. Um dia, Maria, ao ler, se conhecer a verdade vos libertará, ela conseguiu começar a se libertar disso. E ela percebeu que o que prendia ela era o passado dela. E ela tentou por muitas vezes ser liberta, mas o que prendia ela era o passado dela. E o que ela conseguiu enxergar foi que ela precisava se libertar do passado dela. Às vezes, tentamos fazer alguma coisa, viver de um modo diferente. Às vezes, tentamos ser alguma coisa a mais na casa do Senhor. Tentamos fazer alguma coisa além. Não conseguimos e não sabemos por quê. Porque estamos presos ainda a alguma coisa do passado. E a palavra de Deus diz assim, olha: se conhecereis a verdade vos libertará. Existem 3 coisas, ou melhor, 2 coisas que me fazem ficar preso e não ser liberto. A primeira coisa, querido, eu preciso conhecer a verdade. A palavra de Deus nos fala quem é a verdade. Jesus, ele fala: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. No grego, verdade, aletheia, que significa, no seu âmago, é um pano que está por cima de algo e eu retiro esse pano. Significa desvendar. Verdade, e como nós sabemos que isso aqui, essa palavra que nós lemos foi escrita no grego, então isso aqui está escrito aletheia. Então, se conhecereis a aletheia, e a aletheia vos libertará, é tirar
eu retiro, eu não estou vendo, tem um pano em cima disso aqui, só que eu ainda não consigo ver. Jesus é a verdade. E existe às vezes como servos de Deus, andamos com Jesus, proclamamos Jesus, porém Jesus está debaixo de um pano. E não somos libertos, porque esse pano precisa ser retirado. Porque o que eu preciso está debaixo desse pano, e esse pano está coberto, e está debaixo desse pano, e algo está coberto. É necessário que eu retire, que eu haja, que Jesus venha na minha vida, que eu acredite conhecer a Jesus, para que Ele retire e eu consiga ver o que me atrapalha. Por que que eu vivo preso em algumas coisas? Eu tento e não consigo mudar. E eu digo para você nessa noite, não conseguimos mudar, não conseguimos ser libertos às vezes de alguma coisa que nos prende na nossa vida. E gostaríamos de mudar e não conseguimos. Porque ainda não conhecemos a Jesus. Existe um modo fácil de conhecer Jesus. Ele fala assim, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra de Deus, aquilo que Ele fala, se eu seguir, porque o primeiro eu creio, a partir do que eu creio, agora eu sigo, e quando eu sigo, e eu sei o que Jesus está falando, eu busco e leio e procuro o que Ele fala para mim, isso aqui me liberta. Já aconteceu contigo de você ler a palavra de Deus, e depois você ler de novo e falar, olha que coisa diferente, eu não tinha percebido isso. E aí você percebeu uma coisa que pela segunda vez que você leu, que na primeira você não leu? Jesus mexendo contigo, aletheia, mostrando a verdade. A criança, ela vai, psicólogos explicam isso. A criança, ela só entende através do sentir. Porque ela ainda não entende o que eu falo. Ainda é estranho, ela sabe que é papai, mamãe, não, sim. Só que às vezes ela não entende, a maioria das coisas ela não entende do que nós falamos. E uma criança, quando vai botar a mão na tomada, o que o pai e a mãe falam? Não pode. Aí a criança quer, pai tira. Aí daqui a pouco vai a criança de novo. Não, tira de novo. Quando você não vê, e a criança bota o dedo na tomada, o que acontece com ela? Leva um choque. E aí? Ela volta? Sentiu dor. Ela sentiu, ela entendeu, queridos. Para que eu mude, a primeira coisa, é necessário que eu entenda. E eu só entendo quando é desvendado. Eu preciso saber o que está aqui embaixo desse pano. Jesus é a verdade. Jesus é a aletheia. É Ele quem desvenda e me traz a consciência que eu preciso, do que eu preciso para ser liberto. E Ele me mostra, você precisa ser liberto nisso. É desse jeito que acontece. Você quer ser liberto de algumas coisas que te prendem na sua vida? Conheça Jesus. A palavra de Deus diz assim, que quem não ama, João também, não conhece a Deus. Quem não ama não me conhece. E nós sabemos que amor não é sentimento. Amor é atitude, porque se amor fosse sentimento, ele não falaria assim, ama o seu inimigo. Amor é atitude, inerente de um cristão, agir com amor por alguém, porque quando eu vou agindo, quando eu vou fazendo, a repetição dos meus atos me fazem sentir alguma coisa por alguém. Eu escolho amar alguém. Eu escolho ser quem eu quero ser. Porque se eu esperar sentir alguma coisa pelo meu inimigo, não vai acontecer nada. Se eu esperar sentir alguma coisa por alguém, não vai acontecer nada. Tem que partir de mim. Então, por isso, escolha amar. Ame. Viva amando. Viva fazendo bem. Em algumas Bíblias, caridade.
Queira conhecer esse Jesus para ser liberto de algumas coisas que te prendem. A segunda coisa que te prende, querido, a segunda coisa que me faz não ser liberto é o medo de confrontar a mim mesmo. A verdade me faz confrontar o meu eu. Quando eu tiro a venda, quando eu tiro o véu de cima e vejo o que está ali, às vezes eu sei, mas eu não quero ver, porque aquilo vai me confrontar, aquilo vai mexer dentro de mim e vai fazer com que eu tome algumas atitudes. Algumas coisas que eu faço, que eu sei que é errado, por isso eu quero mudar, só que é tão gostoso fazer, que quando eu tiro, aquilo vai doer em mim, porque eu tenho que mudar, e vai mostrar quem eu sou de verdade. E às vezes, quando nós nos olhamos e vemos quem somos de verdade, nem conseguimos olhar no espelho. Quando nós olhamos quem somos, homens e mulheres pecadores, que não merecemos nem mesmo o sacrifício de Jesus, mas Ele fez isso por misericórdia e por amor a nós. Quando nós admitimos isso, as coisas começam a acontecer, porque eu começo a mudar. Existe aquela passagem que nós escutamos muitas vezes, da Idade das Trevas para a Idade Moderna. Nós sabemos que o iluminismo foi uma coisa, o auge, né? Que era iluminar a cabeça da pessoa, fazer com que ela pensasse por ela própria. As pessoas pensavam de acordo com o que as outras falavam. As pessoas decidiam por elas. Os poucos decidiam pelos muitos. E eles decidiam o que era verdade e o restante acreditava. Platão, até hoje, existe um mito da caverna que fala sobre isso. E o mito da caverna conta o seguinte: as pessoas viviam, não é uma realidade, é fictício. É como se existisse uma caverna ou um buraco, e as pessoas, algumas vivessem ali desde pequenos, desde criança. Algumas nascessem ali, mas fossem presas, estivessem presas em seus braços e suas pernas, durante toda a sua vida. A única coisa que elas conseguiam ver era a sombra da luz que vinha lá de fora. Achavam que era fogo a luz que vinha de fora, porque só vinham alguns feixes de luz. E como eles não conheciam sol, não conheciam lua, não conheciam vento, não conheciam nada disso, eles achavam que era fogo. E aí, a única coisa que eles conseguiam ver, porque a prisão que eles estavam não conseguiam nem mesmo se virar e só olhavam para frente, a única coisa que aquelas pessoas conseguiam ver era a sombra de pessoas que andavam lá fora. E aí elas achavam que aquelas sombras distorcidas eram animais, eram monstros. E eles tinham medo daquilo ali. E o mundo deles era um mundo de trevas, porque ali não entrava luz, ali eles só conseguiam ver algumas sombras, e eles achavam que aquilo ali eram monstros. Um dia, um desses, que sempre estava preso, conseguiu se libertar. E na sua dificuldade começou a subir, escalar o buraco, até sair daquela caverna. A dificuldade que ele teve foi muito grande, porque ele nunca tinha visto a luz do sol, e aquilo começava a ofuscar os olhos dele. E aí, com o tempo, ele conseguiu ver melhor. E ele teve a primeira experiência de sentir o vento bater no seu rosto. Ele conheceu o que é sol e o que era lua, o que era dia e o que era noite. E ele começou a perceber as pessoas passando, e ele viu que aquelas pessoas que faziam sombras, aquilo que fazia sombra não eram monstros, mas sim eram pessoas que passavam com seus cavalos, passavam com as suas carroças, pessoas que passavam andando. Aquilo que ele ouvia lá do longe, que ele não entendia muito bem, eram palavras, eram pessoas conversando. E ele passou a conhecer a verdade. E um dia ele resolveu voltar para sua caverna. Para que contasse, ele queria contar para as pessoas a verdade. Ele queria falar para aquelas pessoas que cresceram com ele e que estavam presas,
no seu mundo, nas suas trevas, o que realmente acontecia, qual era a verdade. E quando ele chegou lá todo animado, aquelas pessoas não aceitaram. E o que ele falava, chamavam de louco. E o que ele tentava fazer, eles seguravam, ele não queriam. E eles falavam, vamos tirá-lo daqui, se não conseguir calar ele, vamos matá-lo. Porque eles não queriam saber o que ele tinha de novo. Porque para eles que estavam ali, tudo era loucura, o que ele falava. Porém, o que ele sabia era a verdade. Platão conta essa história tentando demonstrar para as pessoas que às vezes nós sabemos a verdade, uma minoria porque é iluminado, porém muitos não querem escutar porque querem viver na escuridão do entendimento. Às vezes, dentro da casa de Deus, preferimos viver na escuridão do entendimento. E ficamos satisfeitos apenas com um Jesus que pode dar bens materiais, ou com um Jesus que já me deu e que não está bom. E talvez, querido, você tenha desistido de mudar, porque tentou por muitas vezes se libertar de algumas coisas. Talvez você tenha tentado libertar a sua esposa, o seu marido, o seu filho das drogas. Talvez você tenha tentado libertar as pessoas do entendimento errado. Talvez o seu amigo da faculdade, do trabalho. Um amigo meu, uma vez, depois de muita conversa, eu falando para ele que existia céu, inferno, tudo, plano de salvação, ele falou no final, existe céu, existe inferno? Se existe, eu quero ir para o inferno. Ele falou para mim. E nós queremos, às vezes, pegar a cabeça da pessoa e martelar. Abre essa cabeça. E chega uma hora que nós desistimos. Desistimos de nós, de nos libertar, e desistimos de libertar as pessoas que estão na nossa volta. Porém, querido, se conhecer a verdade, se conhecerdes ao Senhor, permanecereis dele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que existe uma coisa, nós aceitamos ao Senhor, entendemos como precisamos ser libertos, mas existe um contraponto, querida, que é muito perigoso. Passamos, saímos daqui, entendemos o que Deus quer nos falar, procuramos a ler a palavra de Deus, buscar o Senhor, orar, e Ele fala conosco, nós entendemos, começamos a mudar, entendo agora, é isso aqui que eu estou errado, Senhor me dá força, consigo caminhar mais um pouco, dou um passinho para trás, mas consigo caminhar mais uma vez, consigo ser liberta. Só que às vezes, nos enganamos na nossa liberdade. Hoje, infelizmente, no tempo em que vivemos, existem muitos presos, escravos da sua liberdade. Você já ouviu falar que tudo é normal? Você já ouviu falar isso? Eu vi uma reportagem esses dias, e você deve ter visto. Silas Malafaia foi na Moral. Quem viu isso aí? Alguém viu? Viu? Foi na Moral, né? Que ele falou lá, foi no programa Na Moral. E foi falado sobre algumas questões de homossexualismo, e ele falou que quando chamaram ele, ia só ele e o Jean Willis e o Jô Soares. Chegou na hora, quando ele chegou lá, o Jean Willis não apareceu e botaram mais duas pessoas lá. Um diretor de novela e mais uma mulher lá que defendia também o homossexualismo. Então ficou sozinho contra 3. E aí, alguns pontos que o Silas Malafaia falava, ele dizia assim, em alguns países isso não existe, em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, tal, não existe. E aí chegou uma hora que, se eu não me engano, o Jô Soares, ele falou assim, se você for ver, aí ele falou uns 2 ou 3 países, que existe tal coisa, que os homens e as mulheres se beijam durante o dia em programas de televisão e isso é normal. E aí, ele queria dizer que, se isso acontece lá,
pode acontecer aqui, porque já é normal. Às vezes, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, nós deixamos a nossa liberdade tomar o lugar do que nós temos que fazer pelo correto. E viramos escravos da nossa liberdade. E as coisas que não são normais, viram normais. Nós somos livres para fazermos o que nós queremos fazer, somos livres para viver uma vida plena no Senhor, somos livres, e a desculpa de muitas pessoas eu sou livre, Jesus me libertou, e agora eu vou andar pelado na rua. E aí, queridos, o perigo da tal liberdade é o homem ficar escravo da sua liberdade. Por que eu estou falando isso? É culpa da Bíblia? É culpa de Deus? É culpa de Jesus? Porque Ele me fez conhecer e me dá a liberdade? Não. Em tudo isso, em conhecer a Deus, em buscar ao Senhor e em ter liberdade, é necessário que o homem controle o homem. É necessário que você controle você. É necessário que você escolha o que deve ser feito. Um pregador certa vez falou assim: fazer da coisa principal a coisa principal. Eu quero ser liberto. Eu quero viver uma vida de liberdade. Eu quero sim ser liberto disso que me prende. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu aceitei a Jesus e muitas coisas mudaram na minha vida e realmente vão mudar e são óbvias. Vão mudar, só que existe uma coisa ou outra que eu sou preso. Eu gostaria de ser mais... sentir mais a presença de Deus. Eu queria que isso mudasse na minha vida. Eu queria sentir Deus. Eu queria ser uma pessoa que não dormisse quando eu estou lendo a Bíblia ou orasse. Eu queria ter mais vontade de orar. Eu queria ter mais vontade de ler. Eu queria ter mais vontade de buscar esse Deus. Eu queria ser mais paciente. Eu queria amar mais. Eu queria, mas eu não consigo. Queridos, se permanecerdes, Jesus fala para crente, se a minha palavra permanecerdes em vós, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, você quer ser liberto? É necessário que você conheça Jesus. Você quer conhecer a Jesus? É necessário que você procure Ele. Ele fala assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ficamos cansados de viver uma vida que às vezes não anda. Ficamos cansados às vezes de viver uma vida de sentar, vir para a igreja, sentar e sair do mesmo modo. E eu quero ter alguma coisa diferente. Eu quero agir para Deus. Quantas promessas você fez na sua vida de falar, agora eu vou viver para Deus, agora eu vou buscar a Deus, agora eu vou pregar. As pessoas vão ver uma pessoa diferente. E aí não acontece. Eu estou cansado de viver essa mesma vida que eu vivo. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de tanto barulho, de tanta coisa entrando na minha mente. Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala assim, você que está cansado do que tem vivido, você que está cansado, porque nós ficamos cansados pelas coisas que estão ao nosso redor. Tudo que nos afeta ao nosso redor. Nós andamos, saímos daqui glorificando Deus, amém, aleluia, que bênção amanhã. Dorme que é uma beleza, dorme com os anjos, sonha com Jesus, sonha com a volta de Jesus. Fala até em línguas quando está dormindo, mas no dia seguinte vai para o trabalho. E aí vem aquele chefe chato, mas nada vai tirar a minha paz. E aí você vai para casa glorificando a Deus, mas já não é a mesma coisa de ontem, no domingo. E aí a terça vem, quarta vem, na quarta-feira tu já está desanimado. As coisas na sua mente, está cansado, e você não consegue mudar algumas coisas, e vai naquele cansaço, parece que está com aquela bola no pé, sabe? E vai andando, e nada muda na minha vida, e eu quero mudança, e eu estou cansado de novo. Eu quero descanso. E aí você fala assim, eu quero férias. Não é isso que a gente fala? Com 8 meses de trabalho, às vezes com 1 mês depois das férias. Eu quero férias, já estou doido para férias. Na verdade, querido, você não quer férias. O que você quer
é viver diante disso tudo, diante de tudo que está vindo, e não te abalar. Você não quer se sentir cansado. Você quer se livrar do cansaço. Você quer se livrar do problema. E às vezes achamos que livrar do problema é fugir dele. Não é. O que você quer é, diante da dificuldade, sentir paz. Jesus fala assim: você quer mudar? Você quer mudança na sua vida? Quer paz na sua vida? Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer alívio? É necessário uma coisa. Quer descanso? É necessário uma coisa. Quer mudança? Metanoia, mudança de mente? Você quer ser diferente? É necessário uma coisa. Vinde a mim. Jesus te chama. Ele fala para você: vem até mim, me procura, me conhece, porque eu quero ser achado de vós. Eu quero que você me conheça. E que o Senhor, querida, possa nessa noite mudar a nossa mente. Que o Senhor possa nessa noite entrar aí no seu coração, na sua mente, para que você entenda em que você precisa mudar, em que precisa ter mudança, porque hoje Ele já te dá uma esperança. Há mudança, há como mudar, há como o cristão que há aí dentro refletir e as pessoas vejam quem é Jesus na sua vida. Amém? Você quer mudança na sua vida? Amém? Você quer? Levante sua mão. Você quer mudança? Você quer ser diferente? Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que nessa noite você possa entender o que Jesus Ele quer para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Gente, o João fala rápido, prega rápido, você já sabe, né? Meia hora, acabou. Essa é a palavra que o Senhor tem para minha vida, para a sua vida. Eu queria que, se você, não sei se você, nessa noite, já estamos chegando ao final, nós normalmente louvamos, não louvamos ainda? Né? Porque, né, pastor? Eu fico um mês quase sem vir e venho só num domingo. Então vamos chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos, antes de passar a palavra para o pastor, você vai ter oportunidade de louvar, você vai ter oportunidade de fechar seus olhos, de pedir a Deus: Senhor, existe mudança, preciso ter mudança. Senhor, você sabe aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Feche seus olhos, nós vamos louvar ao Senhor. Eu queria que você botasse diante do Senhor aquilo que precisa ser mudado, aquilo que o Senhor tem que trabalhar na sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Rapaz, vamos lá. Amém? Vocês são livres para escolher. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos faz entender, o Senhor nos faz compreender aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. O Senhor, Pai, nos liberta. É somente o Senhor. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor é aquilo que nós queremos, Senhor. Deus, nós queremos ser servos do Senhor. Pai, são tantas coisas que talvez precisam ser mudadas na minha vida, precisa ser mudado na vida da tua igreja. São coisas como amar, são coisas como ser cordial, são coisas, Senhor, como simplesmente, Senhor, saber receber as pessoas. São coisas como simplesmente, talvez, dar um sorriso, talvez dar um abraço. Senhor, e nós queremos, Pai, sim, ser servos do Senhor, queremos mudança, queremos vencer, queremos negar a nós mesmos, queremos, Senhor, entender, queremos ser vencedores diante daquilo que o Senhor nos dá, diante daquilo que o Senhor trabalha na nossa vida. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos mudando, nos moldando, mexendo no nosso interior, na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.